Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Vamos dar início à escola dominical com uma oração, agradecendo a Deus por esse dia. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por essa manhã de tempo bonito, gostoso, e com a igreja com as portas abertas, podemos estar aqui cultuando o teu nome, Deus, exaltando a tua santidade e agradecendo pela tua salvação em nossas vidas, agradecendo pelos irmãos que vieram e pedindo a bênção por aqueles que estão em casa também, ó Deus. Guarde cada um, guarde a saúde de cada um, Senhor, e abençoe essa nossa aula, nós pedimos em nome de Jesus, amém. Então, vamos dar continuidade ao livro de Ezequiel. Os irmãos podem abrir suas Bíblias em Ezequiel capítulo 34 essa manhã. Nós já vimos estudos dentro dessa série de Ezequiel, nós já vimos que ele falou contra os idólatras, ele falou contra os falsos profetas, ele falou contra os falsos líderes, ele falou contra a imoralidade, corrupção, várias coisas. Nessa manhã nós vamos tratar o assunto do capítulo 34, que é contra os pastores infiéis. Contra os pastores infiéis. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 6 para nós começarmos. Então vá acompanhando aí na sua Bíblia. Ezequiel 34:1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Ele até aqui vem acusando a nação de Israel de diversos pecados. Esses pecados são cometidos pelas ovelhas também, né? Não são só pelos falsos profetas, só pelos maus sacerdotes, etc. As ovelhas têm culpa, e as ovelhas foram para o cativeiro na profecia por causa dos seus próprios pecados, da sua própria idolatria. Mas ele deixa bem claro quem tem mais responsabilidade, que são os pastores. Ele cobra mais os pastores. Ele fala: olha, as ovelhas estão desgarradas porque não teve pastores para juntá-las, né? Então, a importância da liderança no povo de Deus não pode ser subestimada, não pode ser diminuída. A liderança é importantíssima. Se você tem uma liderança que anda com Deus, que é temente a Deus, que procura honrar a palavra de Deus, ela vai supervisionar o rebanho e a si mesmo, né? Os líderes vão supervisionar a si mesmos e ao rebanho, para que ninguém se perca, né? Se eles percebem que alguém está se perdendo, então eles vão lá e trazem de volta, às vezes com dureza, às vezes com gentileza, depende da situação, mas eles vão estar preocupados com a saúde do rebanho, de uma maneira geral, né? Se ele não estiver saudável ele mesmo, né? Ele não está apto para ajudar os outros. Então é importante que você tenha uma liderança saudável e bíblica, e é o que faltou em Israel nos dias de Ezequiel, é o que falta em muitas igrejas hoje também, né? Nós devemos olhar para nós mesmos para que não falte em nós. Então você tem
uma acusação forte contra os pastores. Elas estão desgarradas, elas estão espalhadas pelos montes, mas é culpa sim delas, mas especialmente dos pastores. Quem são os pastores aqui neste contexto? A gente, quando fala pastor hoje em dia, nós que somos batistas, né, os evangélicos, você pensa, aquele que está cuidando da igreja local, né, aquele que prega, que sobe no púlpito. Você tem os pastores desse jeito. Na época você não tinha igrejas, né? Você tinha, igreja é um termo que aparece no Novo Testamento. No Velho Testamento você não vai ver o nome igreja aparecendo, você vai ver Israel, você vai ver o templo, né? O templo era um só, era em Jerusalém, não é igual hoje que você tem igrejas espalhadas em cada cidade, cada esquina você tem uma igreja, né? Naquela época não era assim, você tinha um templo para o país inteiro, que era na cidade de Jerusalém, ali que se fazia sacrifícios e adorações. Você tinha locais de reuniões espalhados pela nação, mas o templo era um só, né? O culto a Deus, conforme a lei, era naquele templo, todo formal, né? Com seus rituais, com seus sacrifícios, só podiam ser feitos ali. Então, muito diferente, quando você faz a leitura do Velho Testamento, você vê aqui escrito pastores. Não vai pensar que é aquele pastor que está na igreja lá do lado da tua casa, né? É diferente. Aqui, cada cidade tem os seus pastores, mas eles não são necessariamente os sacerdotes. Então, quando fala pastores, você pode pensar os príncipes da nação de Israel, você pode até pensar os reis, os sacerdotes, mas não são só eles que são aqueles encarregados de guiar espiritualmente a população. Por quê? Porque esses estavam mais em Jerusalém, né? Então onde você tem a ministração do culto no templo é em Jerusalém. Mas nas outras cidades, então você podia pensar, mas é aquele que está numa outra cidade ao longo do ano, quem é que vai pastoreá-lo, né? As pessoas estão desgarradas? Não. Existiam pessoas em cada cidade responsáveis para cuidar do povo ali também, representantes da lei de Deus ali, e não necessariamente eram sacerdotes. Você tinha os anciãos das cidades, você tinha os anciãos, né? Esses anciãos eram figuras importantíssimas na nação de Israel para pastorear o povo. Eram aqueles sábios que muitas vezes se assentavam na entrada da cidade e que resolviam questões locais, às vezes questões de julgamento, às vezes eles controlavam um estrangeiro que está chegando, se ele pode entrar na cidade ou não, para fazer um comércio, se convém deixar ele entrar ou não. Então esses anciãos, eles tinham um controle ali da segurança e também da manutenção da ordem e da lei naquela cidade. Então, você tem alguns exemplos lá dessas pessoas, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 21, só para os irmãos terem uma ideia de quem são os anciãos, que podem ser considerados também nessa palavra, os pastores do meu povo. Você pode ali pensar no rei, nos príncipes, nos líderes políticos, nos líderes religiosos, que são levitas e sacerdotes, mas com certeza também os anciãos. Veja só Deuteronômio 21, versículo 18. Deuteronômio 21, versículo 18. 18 a 21. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e a de sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Palavras duras aqui, né? Você trazer seu próprio filho, sua filha, para ser apedrejado, né? Uma coisa que a gente não faz hoje em dia, mas na época era parte do quê? Da lei, parte da forma como eles mantinham a lei e a ordem. Era por
apedrejamentos públicos, pena de morte, né? Mas quem é que decidiu se vai ter a pena de morte? Tem um grupo de anciãos. Ele não fala o sacerdote necessariamente aqui, ele fala anciãos, traz aos anciãos. Então existe um grupo de pessoas na cidade chamada os anciãos. Eles têm o poder de julgamento. Alguma causa mais difícil, eles deveriam levar para o sacerdote ou para o sumo sacerdote. Então, ou enquanto Moisés ainda estava vivo, levava para Moisés decidir. Mas certas causas os próprios anciãos decidiam, e até causas envolvendo pena de morte eles poderiam decidir. Então aqui, sob a acusação dos próprios pais, é lógico que não poderia, o seu filho é bêbado, eu vou lá e denuncio o filho da vizinha, o filho da vizinha é bêbado, vamos apedrejá-lo. Isso não poderia fazer, teriam que ser os próprios pais para decidirem se eles estão já com a paciência esgotada com aquele filho, né? E os pais entregariam os filhos para a pena de morte, decisão dos pais, mas ainda assim sob o consentimento dos anciãos. Sem os anciãos, o pai não poderia simplesmente, eu vou apedrejar meu filho, né? Não, a lei não permite isso. Teria que ter o representante ali dos anciãos, os anciãos representando a autoridade de Deus local para sancionar ou não aquele apedrejamento, né, de uma pessoa que se entregou aos vícios. Hoje em dia você poderia incluir aí outras drogas, né? Mas enfim. Oi, sim, pode perguntar. Eles entregaram os filhos para ser apedrejados, não tinha assim, o acompanhamento do ancião, ajuda para ele sair daquele... Não fala nada disso aqui. Isso aí é a responsabilidade dos pais, né? Os pais vão lutar com isso durante um tempo. A hora que os pais falarem, olha, eu entrego os pontos, não, abro mão, né? A hora que os pais falarem, eu abro mão, aí ele vai ser tratado como um beberrão. E o beberrão... Eles falam de cuidar das ovelhas, Pois é, mas isso aqui era um cuidado das ovelhas, cuidar das outras ovelhas. Por quê? Porque o entorpecente transforma essa pessoa em algo perigoso para as outras pessoas. Então, para zelar pelo resto do rebanho que quer trabalhar, que quer ter uma vida honesta, então eles poderiam autorizar a pena de morte para uma pessoa como essa. Então, é um caso que era tratado assim, né? Sei que hoje em dia você tem um tratamento diferente, né? Mas ele não é traficante, é só usuário, né? Mas ele é perigoso para a sociedade da mesma forma. Então, na época era punido assim. Hoje em dia não, né? nem vamos fazer, nem vamos levantar uma causa dessas hoje em dia. Mas na época era mantida a ordem dessa forma, né? Então você tem, mas o que eu queria chamar a atenção não era nem para o tratamento específico desse caso. O que eu queria chamar a atenção é quem são os anciãos, né? Que são bons pastores ou maus pastores. Se você olhasse para um ancião naquela época e numa situação como essas, ele autorizasse uma pena de morte, você não poderia acusá-lo de ser um mau ancião ou um mau pastor. Você iria considerá-lo um bom pastor, por quê? Porque está agindo de acordo com a Torá, com a lei de Deus, né? Você tem uma lei, ele está cumprindo a lei, então ele é um bom pastor. Se ele quebrar a lei e não quiser executar a lei, aí você começa a desconfiar, ele é um mau ancião, um mau pastor, né? Por quê? Ele prefere proteger o iníquo em vez de cumprir uma determinação de Deus. E aí você ia começar a se preocupar. Se ele começa a tomar em suas próprias mãos uma conduta que, seja pelo motivo que for, seja contrária às Escrituras, então ele vai ser considerado um mau pastor. Ele não confia na Torá que Deus entregou ao povo pelas mãos de Moisés. Ele acha que ele sabe mais, né? Então ele vai ser considerado um mau pastor. Você tem um outro exemplo de anciãos agindo em uma causa legal no livro de Ruth. Veja o capítulo 4 de Ruth. Ruth, capítulo 4. Cadê Ruth? Está antes de 1 Samuel.
Ruth capítulo 4. Aqui é já no final da história de Ruth, quando ela já está enamorada com Boaz, né? E Boaz, a situação é que você tem Noemi, que tinha terras e que tinha filhos, e um dos filhos casou com Ruth, mas Ruth perdeu o seu marido, né? Ele morreu o seu marido. E aí você tem uma situação em que naquela época, quando um homem de Israel morria sem ter filhos, então alguém da família casava com a sua mulher, né, a viúva, né, para dar descendências a ele. E essa era a situação de Ruth aqui. Ela era a esposa de um israelita. Ela era moabita, ela não era israelita, mas ela casou com um israelita e ele morreu sem filhos. Então, algum parente deveria casar com ela para gerar filhos, mas filhos em nome do marido falecido, né? A situação também não é tão importante aqui. O que eu quero mais enfatizar é o papel dos anciãos. Veja aqui o capítulo 4, versículo 1. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. E ele se virou e se assentou. Esse resgatador é essa pessoa que vai casar com a Ruth, que é o parente mais próximo que poderia se casar com a Ruth para dar descendência para aquele falecido. E também, além disso, comprar uma terra em nome dele. Tá? Uma questão de uma terra aqui que tinha que ser comprada para a família. Tá, aí o Boaz, que era o segundo na fila, tinha o primeiro da fila para casar e o Boaz era o segundo. Então ele vê passando na entrada da porta da cidade aquele primeiro, e ele chama: vem aqui. Ele vai explicar o caso. Está aqui a Ruth, né? A Ruth precisava, você é o primeiro da fila para casar com ela, para resgatar aí os filhos para o falecido, né? E aí pronto, ele vai explicar a situação. Esse primeiro da fila, ele recusa: não, prefiro não quero fazer isso, não era obrigado, né? Então ele passa a ver se tem um outro para fazer isso, né? Então ele passa: pode ficar com você, Boaz. E aí o Boaz vai explicar, lá no versículo 2, não sei se nós lemos. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade. Veja que ele estava na porta, né? Ele toma 10 homens dos anciãos lá na porta da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então ele vai explicar o caso na frente das testemunhas, que são esses anciãos, para explicar uma questão legal aqui, jurídica, né? E você tem, então, esses homens na porta da cidade. Anciãos, muitas vezes eles ficavam na porta, como Ló, que ficava na porta de Sodoma, né? Quando ele recebe os anjos, ele está na porta de Sodoma. Ló provavelmente era um dos anciãos de Sodoma. Não era só o povo de Deus que tinha anciãos, era costume das outras nações também ter esses anciãos aí para governar as cidades. Então Ló era uma figura importante em Sodoma. E aqui você tem os anciãos na porta para discutirem o caso de Ruth com Boaz. Versículos 9 a 12. Qual foi a posição dos anciãos, depois de ouvirem todo o caso? Versículo 9. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Então ele comprou. Está falando agora da questão das terras, né? Ele compra de volta essas terras e também toma por mulher Ruth. Então tinha a questão da terra e tinha a questão da mulher. Eu tomo também Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. E veja as palavras dos pastores. Eu estou colocando os anciãos como pastores aqui. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez,
que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Olha que palavra, olha que pastores. Eles estão abençoando Boaz com Ruth e profetizando, porque eles dizem: olha, seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá. Que história é essa, né? Judá casou com Tamar e gerou descendências. Ele está falando que a sua descendência seja como a descendência de Judá e Tamar. E foi. Isso é uma profecia, porque na verdade, se você pegar a genealogia de Jesus em Mateus 1, quem que você vai encontrar na genealogia? Não vai ler agora, mas dá uma lida depois, você vai ver ali Judá e Tamar, na genealogia de Jesus, genealogia de Davi, né? O rei Davi vem de Judá e Tamar, e ele vem também de Ruth com Boaz. Tanto Ruth com Boaz quanto Judá e Tamar estão ali na lista dos descendentes, dos progenitores, na verdade, de Jesus Cristo e do rei Davi, os ancestrais de Jesus Cristo e do rei Davi. Então, essas palavras se cumpriram. Que pastores, hein? Esses são pastores, homens de Deus, perceberam a situação, explicou-se a situação. Eles estavam acompanhando quem era Boaz, quem era Ruth, quem era Noemi, eles conheciam a história, e eles veem como a história se desfecha, como Deus conduziu as coisas para terminar num casamento abençoado como esse, e eles abençoam esse casamento, e Deus faz cumprir essa palavra de bênção profética da boca desses anciãos sobre essas pessoas. Então isso é um bom pastor. Esses são exemplos de bons pastores. Aqueles que, na hora que tem que apedrejar, apedreja, segundo a lei, né? Hoje em dia não, mas segundo a lei de Moisés, o pastor é firme. Tem que apedrejar, apedrejou. Ou então tem que abençoar, abençoou. Ele cumpre aquilo que é o papel esperado por ele da parte de Deus. Quais eram os problemas dos pastores no tempo de Ezequiel, então? Tempo de Ezequiel. Ezequiel 34, voltando ali, né? Ezequiel 34. Você tem, eu li, vou só reler aqui os versículos 2 e 3. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, né? Profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas. O pastor é para apacentar a ovelha, não é para apacentar a si mesmo, né? E versículo 3: comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado. Aí já está pensando em sacerdotes, né? Os sacerdotes fazem isso, né? Mata o animal, tira a lã, faz uma roupa, come o churrasco, né? Porque algumas ofertas eram para os sacerdotes comerem, né? Comeis a gordura e tudo mais, mas não apacentais as ovelhas. Então eles têm problemas sérios, começando com apacentar a si mesmo, ou seja, eles assumem cargos de liderança para enriquecer, para seu benefício próprio, para o seu conforto, né? Então esse é o alvo deles, esse é o alvo deles. Eles entram no ministério para isso, para enriquecer, tá? Então, para conseguirem essa vida boa de ser sustentado com muitas ofertas na época, muitos dízimos, muita comida, né? E eles, em vez de cumprir, não era errado isso, era para eles serem sustentados e bem sustentados, só que não era para ser esse o foco deles, o alvo deles, né? Não é para a igreja destratar um pastor, fazer o pastor passar fome, morar num casebre, não. A igreja deve cuidar muito bem do seu pastor, mas o pastor não pode ter isso como seu alvo. O pastor não como tem um livro do John Piper, como é que é o nome? Irmãos, nós não somos profissionais, alguma coisa assim, tá? Falando sobre os pastores, é um livro para pastores. Ele fala: pastor não é um profissional, não é um profissional, ele é um ministro, sim, ele é um líder, sim, ele perante o Estado tem a legislação como se fosse um profissional, né? As leis aí tem, porque a gente tem que responder perante o Estado, mas perante Deus a coisa é diferente. Pastor é para ser um homem de Deus, um homem que a própria igreja quer separar e sustentar. Para quê? Para que ele passe tempo com Deus. O pastor é um homem que é para passar a semana com Deus, falando com Deus e ouvindo de Deus, para que chegue no domingo fale da palavra de Deus para o povo de Deus, né? E o povo de Deus quer isso.
O povo de Deus quer um homem que tenha passado a semana com Deus para poder ouvir de Deus. E esse homem, ele tem que ter isso como um alvo, né? Como a sua vocação, a sua paixão, né? É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero passar a minha vida com Deus para apacentar o povo de Deus, né? Essa é a missão do pastor. Ser pastor não é uma profissão, é ser como um profeta das Escrituras, né? Não é que ele vai receber visões necessariamente, mas ele vai proclamar as visões que já vieram, já estão escritas, né? Ele é nesse sentido um profeta, um proclamador das Escrituras. Ele é um escravo de Cristo. Não existe a versão profissional do tornar-se como uma criança, que Jesus fala para os seus discípulos. Você tem que se tornar como uma criança. Que palavra profissional é essa, né? Os pastores, então, têm a incumbência de andarem com Deus, estar com Deus, para poder falar de Deus com autoridade, de alguém que experimentou, né, que está vivendo perto dele, né? Não é que ele é a pessoa mais santa da igreja, não. Pode ter pessoas que estão andando em santidade também na igreja, tanto ou mais do que o pastor, mas ele não pode ser uma pessoa desgarrada, de jeito nenhum. E não pode ser uma pessoa preguiçosa, que não quer estudar, que não quer visitar, que não quer apacentar, né? Então, sabemos das dificuldades que os pastores têm, precisamos apoiá-los nessas dificuldades, mas ele tem que ter isso no coração, né? Eu quero isso para a minha vida, andar com Deus e apacentar o rebanho, né? Não é uma atividade alternativa para quem está desempregado. Estou desempregado há muito tempo, eu acho que eu vou entrar no ministério, né? De preferência aí numa igreja onde não se exige formação, não exige diploma, né? Então, agora estou competindo com o choro, né? Mas enfim, os pastores, então, não é uma coisa alternativa, né? Tem que ser algo. Aconteceu alguma coisa. Mas enfim, você tem algo de vocação, né? Você quer muito, você tem um desejo por aquilo, né? Não é alguém que se forma na faculdade. Você não forma o pastor, ele vem se formando muito antes da faculdade e ele continua a se formar muito depois da faculdade ou do seminário, né? Ou da formação teológica. Ele tem um compromisso de vida que vem desde antes. Se você pegar ali o 1 Timóteo 3, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer o que é um pastor, quais são os requisitos de um pastor, né? Primeira Timóteo 3, 1, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, ou seja, se alguém quer ser pastor, excelente obra almeja. Então começa com desejo de ser pastor, tá? Essa é a vocação, esse desejo forte de ser pastor é a primeira coisa. Você não tem desejo de ser pastor, você não tem vocação para ser pastor, né? Primeira coisa, o desejo, mas não só o desejo. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, não porém cordato, inimigo de contendas, não. E ele continua com vários requisitos. Minha intenção não é enumerar os requisitos agora, é só pensar o seguinte: não começa no seminário. Eu fui no seminário, eu tenho um diploma. E daí? Quem é você? Como está a tua vida, né? Qual é o teu testemunho? Como é que está a tua família, né? Essas coisas vêm até antes do seminário. O caráter dele já pode ser observado antes do seminário, e certas pessoas nem estão aptas a irem para o seminário, porque vai para o seminário fazer o quê, né? Porque você não está apto, procura outra profissão, né? Agora eu estou usando o termo profissão, porque essas pessoas encaram como uma profissão. Eu quero um diploma para fazer uma profissão. Mas não é assim no povo de Deus. Você tem um caráter a ser observado. E esse caráter se constrói ao longo da vida, depois da conversão, evidentemente, né? Você tem uma vida antes da conversão, uma vida depois da conversão. Certas coisas antes da conversão nem dá muito para arrumar, né? Certas pessoas
Tudo bem, Deus perdoa os pecados, Deus transforma, mas certas pessoas podem ter problemas da sua vida passada que até vão te atrapalhar no ministério, mesmo depois de você nascer de novo, né? Então, vamos supor no contexto dessa época aqui, onde era possível você ter mais de uma esposa. Vamos dizer que o sujeito casou com 3, né? Agora eu me converti. Você está com um problema na mão, né? Mas assim, pastor você não vai ser, né? Eu sei que Deus perdoa os seus pecados, mas pastor você não vai ser, né? Então, certas coisas, não interessa se tem diploma ou não tem diploma, você tem uma vida para exercer diante de Deus, e o diploma vai ser uma parte, o estudo formal vai ser uma parte da sua preparação, né, para entender a Bíblia. O que é esse almejar o episcopado? O que é almejar o episcopado? Eu fiz um teste, eu fiz aqueles testes assim de marcar xizinho, né? Para descobrir o que você vai, a sua vocação, né? Como é que chama? Teste de aptidão, né? Uma coisa assim. E saiu que eu vou ser pastor, né? Eu fiz lá, marquei os xizinho para cá, xizinho para lá, e aí deu pastor. Então eu sou vocacionado, né? Não é assim, né? Veja o Salmo 42, você vai ter uma ideia do que é a vocação para o pastor. Salmo 42. Eu vou ler só versículos 1 e 2. Salmo 42, versículos 1 e 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? E isso é desejo por Deus. Isso é desejo por Deus. Se você tem um desejo assim, então pode ser que você tenha esse chamado para episcopado, né? Não necessariamente para episcopado somente aqui, né? Você tem um desejo por Deus que pode estar em qualquer cristão. Mas se o pastor não tem esse desejo, então o que ele está fazendo lá na frente, né? Então, ele tem que ter isso aqui. Ele não tem que ter só uma necessidade financeira a ser satisfeita. E eu tenho habilidade em falar, eu tenho habilidade em ensinar, então eu vou exercer, vou perseguir essa carreira, né? Voltando em Ezequiel 34. Ezequiel 34 de novo, né? O nosso texto central está aqui. Voltando aqui no versículo 4, entre os problemas ali dos pastores, né? Ele fala assim: a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Então, eles são duros com as ovelhas, exigem muito delas, mas nas suas dificuldades eles não ajudam elas, né? Então está vendo que uma está até essas dificuldades com pecado mesmo. Às vezes a ovelha tem uma dificuldade com pecado, e você vai rápido a fazer o quê? Vou levar para apedrejar então, né? A lei diz que pode apedrejar, vou apedrejar, né? Então tá seco, já anda com a pedra na mão, né? Vive com a pedra na mão, eu estou querendo lá, procurando alguém para lançar, né? Não é só pastor que faz isso, não, muitos de nós fazemos isso também, né? Estou louco para achar alguém para jogar uma pedra, né? Entre os irmãos da igreja, quando muitas vezes quem merece a pedra somos nós, né? A gente não gosta de admitir isso. Então você tem ali pastores duros e que não estão preocupados em recuperar quem está afastado, né? Dominam com rigor e dureza. O apóstolo Pedro falou sobre isso em 1 Pedro. Ele fala de pastores que dominam com dureza. 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro 5, de 1 a 4. Rogo, pois, aos presbíteros, presbítero, pastor, bispo, ancião, tudo a mesma coisa na linguagem do Novo Testamento, tá? O Novo Testamento falou de presbítero, falou de pastor, falou de mestres, falou de bispo, o mesmo cargo, vamos dizer assim, tá? São palavras diferentes, mas para as mesmas pessoas na igreja.
os presbíteros que há entre vós. Eu, presbítero, como eles, então, Pedro está falando também, sou presbítero, né? Estou falando aí, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Qual é a recomendação de Pedro para os presbíteros? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente. Quer dizer, não por obrigação. Eu sou pago para isso? Então tem que ir, né? Levanta da cama com dificuldade, vai lá. Preparou meia hora um sermão ali, vai. Eu tenho habilidade de falar, vai, né? Por constrangimento, né? Eu vou porque eu tenho que ir, né? Eu sou pago para isso. Não com constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância. Eu falei, né? Você vai por dinheiro. Porque nas igrejas, tem muitas igrejas onde o pastor recebe todos os dízimos, né? E isso pode gerar uma ganância, né? Eu quero mais. Então eu começo a enfatizar mais a doação. Por quê? Porque eu quero mais, né? Ele vai pedindo mais dinheiro, mais dinheiro. E aí você tem esquemas de organização de igrejas, onde o pastor fica, às vezes com todo o dízimo, às vezes com 10% do dízimo, o resto vai para a matriz. Então tem a forma de organizar o dinheiro, não vou nem discutir aqui o que está certo e o que está errado. Agora, o que eu vou discutir é o coração do pastor. Ele faz isso por dinheiro, você percebe então que ele vai começar a pedir cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais, porque ele está interessado no dinheiro. Então, você não faça isso por sorte da ganância, mas de boa vontade. Eu não tenho dinheiro para me pagar hoje. Eu não sou pastor dessa igreja, não ganho dinheiro nenhum nessa igreja, mas assim, o pastor, ele deve ser sustentado. Mas a igreja está sem dinheiro para pagar? Eu vou pregar do meu jeito, né? Não vou fazer greve enquanto me pagar, não prego, né? Esse tipo de coisa. Não. A igreja está passando por dificuldade, então vamos lá, né? É a pessoa que faz de boa vontade. Nem como dominadores, aí já pensa no Ezequiel, né? Ezequiel falou com isso, não com dureza, né? Não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Sim, pastor é modelo do rebanho. Agora, logo que o sumo pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Ele vai dar a recompensa, né? Mas então, você não faz por constrangimento, você não faz por ganância, por amor ao dinheiro, né? E nem como dominador, ou seja, aqueles que controlam as pessoas. Geralmente, pastores que controlam as pessoas por meio do medo. É uma das ferramentas mais eficazes para se controlar as pessoas é o medo. E a pessoa que está num púlpito com a Bíblia na mão, ela pode manipular as pessoas por meio do medo para que elas façam o que ele quer que elas façam, não o que Deus quer, né? Então, muito perigoso. Posições de ensino com a Bíblia na mão são posições de poder. Por quê? Porque as pessoas respeitam a Bíblia. As pessoas respeitam a Bíblia, elas têm fé. E às vezes a pessoa que está na frente não tem fé, ela tem astúcia, ela tem sordidez, né? Sorte da ganância. Ela vai usar a Bíblia como uma arma para controlar e para ganhar benefício próprio, né? Controlar as pessoas e ganhar benefício próprio. E às vezes não, às vezes ela tem até boa intenção, outros têm boa intenção, querem fazer o que é certo, mas sem entendimento, então acabam gerando um fardo sobre as ovelhas, não por maldade, mas porque é o jeito que ele aprendeu. Por quê? Porque ele é muito legalista, ele aprendeu que você tem que seguir a lei. E outros vão aprender que você não tem que seguir lei nenhuma. Então você tem dois tipos de pastores nessa área. Você tem os liberais e você tem os legalistas. Quem são os liberais? Aqueles que acham que nós não estamos debaixo de lei nenhuma, você faz o que você quiser, eu não vou te supervisionar e eu não vou aplicar disciplina espiritual na igreja. Não vai ter exclusão, não vai ter disciplina, não vai separar para aconselhamento, não vai ter afastamento do ministério. Não vai ter nada, é proibido proibir, não há lei, estamos libertos da lei, Jesus Cristo cravou a lei na cruz e acabou a lei, não temos lei nenhuma.
Então está errado isso. Nós estamos debaixo da lei de Cristo, não é a lei de Moisés, mas é a lei de Cristo, existe lei. E outros, por outro lado, não se contentam com a lei de Cristo e ainda inventam outras leis e leis de homens e impõem essas leis sobre as pessoas, também com sinceridade de coração. Mas acho que é assim. E aí tem os usos e costumes que viram lei, e que se você não tiver os mesmos usos e costumes de roupa, de cabelo, e de fala, e de horários, e de isso, aquela igreja só tem culto uma vez por domingo, anátema. Aquela não tem na quarta, anátema. E se monta uma lei. Por quê? Porque a tradição da minha igreja é culto domingo de manhã, domingo de noite e quarta-feira. E aquela só tem no domingo, ou então num sábado à noite. A minha tem mais culto que a sua. Tem igreja que tem culto todo dia. Tem que ter todo dia. A missa é todo dia. E aí você começa a montar leis. A minha é mais espiritual que a tua, porque a minha segue a tradição como eu aprendi. Então você transforma tradições de homens em leis, né? E julga espiritualmente as pessoas se seguem ou não seguem as suas tradições e os seus usos e costumes. Você não está satisfeito com a lei de Cristo. Oi? Anátema é amaldiçoado, separado de Deus, né? Ele é perdido, né? Esse não é crente, né? Porque olha, a mulher está andando com uma roupa que eu não concordo, e de repente não é indecente, simplesmente não é, você não concorda, não é o jeito que você se veste. Tudo bem, cada um se veste do jeito que quiser, mas alguns acham que uns vão para o inferno porque não se vestem do jeito que eu me visto, né? Então este é um problema do legalismo. E o liberalismo é o contrário, veste o que você quiser, tanto faz, se está indecente, se está decente, é a tua liberdade, você vai e ninguém tem nada com isso. E você vê a sensualização na igreja. Então, é fácil ser legalista, é fácil ser liberal, é difícil andar em equilíbrio, respeitando a liberdade de cada um, mas com consciência e observando princípios da palavra de Deus e sabendo qual é a lei de Cristo, né? Qual é a lei de Cristo? Bom, ela não é a lei de Moisés. Os legalistas, além de imporem suas próprias tradições sobre os homens, muitas vezes também querem impor leis cerimoniais da época de Moisés. Por exemplo, alimentos. Tem muitos grupos que proíbem você comer certos alimentos. Você não pode comer presunto, você não pode comer bacon, você não pode comer salaminho, você não pode comer mortadela, você não pode comer pepperoni, adeus pizza, né? Nenhum porco, ou nenhum dos outros animais, não tem coelho, não tem outros e outros, né? Aqueles animais impuros no Velho Testamento. Por quê? Porque eles vão te corromper, eles vão você vai ficar impuro se você comê-los. Eles acham que você vai ficar impuro. Por quê? Porque a Bíblia diz que você fica impuro até a tarde se você comer certo animal no Velho Testamento, né? E aí, o que você faz com isso? E eles dizem ainda, mas Jesus disse em Mateus 5, eu não vim abrogar a lei, eu vim cumpri-la, né? Não cuideis que eu vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Então, se a lei diz que você não pode comer certos animais, você não pode comer certos animais. E assim também com dias e festas e sábados e luas novas e etc, né? Você tem que cumprir as festas judaicas, os sábados judaicos, a dieta judaica. Só não cumpre os sacrifícios, porque esse aí já aconteceu, não tem mais, porque Jesus Cristo já morreu. Fora esse, as outras leis, praticamente todas. E alguns então separam, essa lei sim, essa lei não, e outros falam quase todas. Tem diferença de grupo para grupo, né? Mas vamos pensar só no tema da comida hoje. Comida. Pode comer qualquer coisa, não pode comer. Bom, já que se usa Jesus para dizer que você tem que guardar a lei, e de fato ele estava na época da lei, ele guardava a lei como judeu, mas ele é uma fase de transição, porque ele vai inaugurar a igreja, e na época da igreja a coisa vai ser diferente. Então ele já deixa um ensinamento que vai ser prática depois. Qual é esse ensinamento? Não foi prática com ele, ele não comia porco, mas ele deixa uma coisa para os discípulos pensarem antes da morte dele. Veja Marcos capítulo 7, versículo 14. Marcos 7, versículo 14. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. É importante que eu vou falar. Qual que era o contexto? Os fariseus reclamaram que ele comia sem lavar as mãos.
mas você está ficando impuro. E ele e os discípulos dele comiam sem lavar as mãos. E ele vai chamar a atenção e vai falar uma coisa muito importante. Versículo 15: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí, não é o que entra que te... Mas Moisés não disse que você fica impuro? E Jesus está falando, não vai te contaminar. Contamina cerimonialmente, sim, na lei de Moisés. Moralmente, não. Moralmente é o que sai da boca e que contamina, que mostra o que está no coração, né? Os homicídios, mentiras, adultérios, vem do coração. Isso que contamina o homem, a moral. A cerimonial tem um significado aquilo de pureza, para te ensinar uma lição. Mas ele não está de fato te contaminando espiritualmente. Como é que a gente sabe disso? Ele falou, e ele continua. Ele diz assim, no versículo 17: quando entrou em casa, deixando as multidões, os seus discípulos o interrogaram acerca daquela parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso. E assim, presta atenção, considerou ele puros todos os alimentos. Essa observação é de Marcos. Não é Jesus falou, todos os alimentos são puros. Não, mas Marcos concluiu com clareza isso, só com o fato dele ter dito, olha, não é o que entra que tu contamina. Então Marcos concluiu, inspirado pelo Espírito Santo, que todos os alimentos são puros. Ele considerou puros todos os alimentos. Marcos, que andava com Pedro, talvez tenha escrito isso depois que Pedro teve aquela experiência em Jope, onde ele vê aquele lençol com os animais impuros e Deus fala para ele, mata e come. E Pedro fica escandalizado, eu nunca comi nada impuro. Nem quando eu andava com Jesus e ouvia ele falar essas coisas, né? Pedro não se tocou, ele continuou, eu sou judeu, eu guardo a lei. Mas estamos numa fase de transição aqui. Agora o evangelho vai para os gentios. Os gentios nunca foram ordenados a se afastarem e adotarem uma dieta judaica. Não. Então vocês têm que entender que não é o que entra que contamina, mas é o que sai. 1 Timóteo 4, 1 a 5. 1 Timóteo 4, 1 a 5. E as pessoas que fazem isso fazem muita sinceridade. Eu não posso me contaminar, né? Mas é uma sinceridade sem entendimento. Não tem problema, se você não quer comer carne, não coma carne de porco, não coma carne nenhuma se não quiser. Mas não vá julgar os que comem, porque isso é proibido na palavra de Deus. Romanos 14 deixa bem claro que é proibido você julgar aquele que come. 1 Timóteo 4, 1 a 5, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Quais são os ensinos de demônios? Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento. Você conhece alguma igreja que proíbe casamento? E exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Se conhece igreja que proíbe alimento? Alguém pode falar, não, mas não pode proibir aqueles que Deus criou para serem recebidos. Tem um grupo de alimentos que pode, que Deus criou para isso, o outro não pode, porque Moisés proibiu. Sim, mas veja o versículo 4. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Opa! Agora eu quero ver o malabarismo que você vai fazer com esse texto para dizer que esse aqui não pode. Porque ele diz, tudo que Deus criou é bom e nada é recusável. Mas eu vou beber veneno? Não, tem alimento que faz mal para a saúde, tem. Vou comer carne de porco crua, mal passada, vai pegar uma solitária. Mas, esses são problemas de saúde. Tem bactérias. Problema de saúde, a tua consciência vai procurar aquilo que é mais saudável. Mas, não é corrupção moral. E aqui está bem claro que não é questão de pecado. Foi questão de pecado no Velho Testamento. Deus instituiu isso como lei. Proibido comer coelho. Era proibido comer coelho. Agora,
É questão de consciência. Você tem peso na consciência se você comer um coelho, não coma o coelho, mas não julgue quem está comendo coelho, porque Deus disse aqui na nova aliança, na nova dispensação, que pela palavra de Deus e pela oração está santificado. Jesus considerou puros todos os alimentos, até bebida. Cerveja? Ah não, cerveja não, né? Vinho não. Vamos ver? Colossenses 2, 16 e 17. Ah, você que julga teu irmão porque você viu ele tomando uma taça. Colossenses 2, 16 e 17. A gente já viu aqui o que se faz com beberrão, né? Apedrejamento. Beberrão é pecado. Bebedice é pecado. Glutonaria é pecado. Mas você acusar alguém porque você viu ele beber um pouco, não pode, na palavra de Deus. É proibido fazer isso. Colossenses 2,16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida. Ninguém vai julgar o outro porque bebeu água. Ninguém vai julgar o outro porque bebeu suco de uva. Ele está falando uma coisa bem clara: ninguém te julgue porque ele bebeu bebida. Uma bebida que os outros julgam. Então você já pode imaginar qual é a bebida, né? Ninguém te julgue. Ou dia de festa, ele não guarda as festas judaicas, a outra igreja guarda. Deixa guardar. Se você não sente que deve guardar, não guarda. É a sua consciência. Não é obrigatório guardar. Ou lua nova, ou sábados. Eu guardo sábado, guarde. Mas não julgue quem não guarda, porque não pode, é proibido julgar quem comeu. Eu vi o irmão comendo uma feijoada. Eu vi o irmão tomando um vinho. Eu vi o irmão com um copo de cerveja. Ele ficou bêbado? Não ficou, mas ele tomou um gole. Eu acho que é um escândalo. Olha, escândalos são tratados na Bíblia. Se comer carne escandaliza o próximo, você não come carne na frente do próximo para não escandalizar, seja qual for a carne. Paulo fala isso: eu não vou comer carne nunca mais, se for preciso, né? Se tomar uma bebidinha vai escandalizar, eu não vou tomar na frente dos outros, não vou tomar. Eu não tomo nada, minha família não toma nada. Nossa escolha. Você quer tomar um pouco? Não vou te julgar. Não vou te julgar. Por quê? Porque está escrito aqui na Bíblia que é proibido julgar. Proibido, tá? Então cuidado. Agora, lógico que tem uma tentação, lógico que tem o perigo, lógico que um gole puxa outro gole, né? Por isso, a minha recomendação é se manter afastado. Mas se você não tá puxando o próximo gole, eu não vou te julgar a hora essa. Não posso fazer isso. Então, bom, isso aí é para os... nosso tempo já se esgotou, está se esgotando, né? Mas esses aí são os legalistas. Você tem os liberais, pastores liberais. Apocalipse 2, 14 e 15. Apocalipse 2, 14 e 15. Apocalipse 2, 14. É uma das cartas às igrejas lá da Ásia, né? Essa aqui é a igreja de Pérgamo. E diz assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho contra ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A espada da boca é a palavra de Deus. Essa é uma igreja que estava deixando a palavra de Deus e abraçando liberalismo moral e doutrinário. O que são essa doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas? É mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Ambos estão ligados com licença para pecar, licença para imoralidade. Balaão é aquele que mandava prostitutas no acampamento de Israel para corromper os judeus. Eles estavam fazendo coisas parecidas aqui. Eles estavam dizendo: você pode, não tem lei, não estamos mais debaixo da lei. E como se não tivesse lei de Cristo mais, né? Tantos e tantos mandamentos morais que você tem no Novo Testamento, né? Repetições das leis do Velho Testamento, tantas repetições.
Algumas não, né? Algumas caíram, mas muitas são repetidas. E aí as pessoas vão, não, você pode dormir com a tua namorada, você pode sair com prostitutas, você pode, isso aqui pode. É isso que eles ensinavam. E hoje tem pastores ensinando isso na internet, para os seus filhos, tá? Eles ensinam exatamente a doutrina dos nicolaítas e de Balaão. Então você tem eles aí. E aí eles vão. O que são nicolaítas? Por que esse nome, né? Balaão a gente conhece. Quem é Nicolau? Quem é Nicolau? Nicolau, se você for ler, não temos tempo, mas se você for ler ali em Atos capítulo 6, tem a lista dos diáconos. Nicolau é um dos diáconos ali de Atos 6, que foram escolhidos na igreja de Jerusalém. A gente não sabe muito bem a história pela Bíblia, mas acho que foi o Irineu do século 3, século 2, ele escreve dizendo que o Nicolau se afastou, ele se desviou, ele era um ali dos diáconos, ele se desviou e apostatou. E ele começou a ensinar essas coisas de moralidade, que você tem liberdade para isso, né? Porque no Evangelho você está livre, né? A salvação é pela graça, né? E transforma a graça em libertinagem. E ele conseguiu enganar muitos assim, porque ele tinha respeito das pessoas, né? Então ele conseguiu corromper muitas pessoas. Então libertinagem é um outro lado. Você tem os legalistas que impõem as dietas do Velho Testamento e preceitos de homens, e você tem os liberais que dizem que você não tem que se preocupar com lei nenhuma. O que é que Deus vai fazer sobre isso? Vamos só encerrar lendo o final ali do Ezequiel 34 para ver o que Deus vai fazer com isso. Ezequiel 34. Versículo 10. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, quer dizer, vou acabar com o seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. E versículos agora 11 a 13: porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão, tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra, apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados da terra. O contexto local de volta do cativeiro, né? Nós temos um contexto diferente, mas isso é que Deus vai fazer com a sua nação de Israel. Ele vai pastorear a sua nação. Versículo 17: quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Quando Cristo vier, ele vai juntar Israel para reinar sobre Israel, e ele vai separar carneiros de bodes e ovelhas, né? Existe julgamento para a entrada no reino de Deus, o milênio. Nós já falamos sobre isso em outras ocasiões. Então aqui está falando a mesma coisa. Quando Cristo vier, ele vem, junta o seu povo e junta os outros, e vai decidir quem vai entrar, quem não vai entrar no reino de Deus. E versículo 23: suscitarei para elas, para as ovelhas que entrarem no reino, né, um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, ele lhes servirá de pastor. E versículo 30: saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Sempre esse propósito, né? Saberão que eu sou o Senhor Deus. Ele sempre repete isso nesse livro, né? Então, só para terminar, ele será o pastor. Quem será o pastor? Davi. Que Davi, né?
Cristo aplica essas palavras a si mesmo em João capítulo 10, de 14 a 16. Eu sou um bom pastor, na parábola do bom pastor, né, que dá a vida pelas suas ovelhas. E ele fala: então haverá um só rebanho e um só pastor. E Jesus está claramente fazendo uma associação com este texto de Ezequiel, quando haverá um pastor, que aqui diz que é Davi, mas é que Cristo é o descendente de Davi. Ele é o rei davídico, ele é o rei da linhagem de Davi. Então ele vai representar a casa de Davi sobre Israel, também representando o próprio Deus, e ele vai governar sobre as nações e apacentar as suas ovelhas. Então é isso. Eu vou deixar isso como um gancho para a próxima aula, que vai ser sobre esse reino, como vai ser a religião durante este reino de Cristo, com Israel restaurado. Amém? Vamos orar para encerrar. Nosso Deus, te agradecemos mais uma vez pela aula que nós tivemos, por tanta iluminação nas Escrituras sobre como nós devemos viver, como devemos agir, como devemos pensar, e também com relação aos nossos pastores. Nós pedimos a tua bênção, pedimos que o Senhor levante pastores tementes a Deus e sábios, e que tenham compaixão e amor às suas ovelhas, ó Deus. Que o Senhor tenha compaixão do nosso país também, quando esses ruídos nos lembram das próximas eleições, onde serão colocados anciãos sobre as cidades. Que o Senhor possa levantar anciãos conforme a tua vontade, que nos governem, mas que permitam que haja sempre a liberdade do nosso culto a Deus, culto ao Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor coloque pessoas sábias nas posições certas. Em nome de Jesus Cristo, amém.